Então nós vamos ver aqui um grave problema, assim como aqui a lição ela vai abordar nesse momento, foi uma grande fraqueza de caráter de Rebeca. Enganar o seu próprio marido e o seu próprio filho, ou seja, era um lar que estava tendo um conflito de interesses por conta da predileção. A paz do Senhor Jesus, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais uma pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley e estaremos tratando aí nesse segundo trimestre um tema aí tão importante para os dias de hoje, tanto na esfera da igreja quanto em toda a esfera da sociedade, que é o relacionamento com a família. Hoje nós estaremos na pré-aula da lição número 2. Fique conosco, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esta pré-aula para o máximo de pessoas possíveis. Assim você estará ajudando a divulgar e a ampliar este trabalho aí através da pré-aula da Escola Dominical. Amém? Vamos lá, a nossa lição de número 2, relacionamentos em família aqui. O nosso tema de hoje é um tema aí espinhoso e importante, a predileção dos pais por um dos filhos. O textual está aqui em Gênesis capítulo 25, versículo de número 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática ela diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto aí principal da nossa lição estará em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 até o de número 28. Professor, aluno da escola dominical, nós temos aí os nossos objetivos, eles são importantes, eles precisam ser atingidos e alcançados para assim nós termos o melhor êxito na proposta da escola bíblica dominical. O objetivo 1 é apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. A introdução ela diz assim, a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erro pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O primeiro tópico aqui desta lição que vai tratar o plano de Deus para a família e sua presciência. O texto 1 fala, o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaque não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaque recebeu a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então aqui nós vamos ver no texto 1, a qual irá falar, nós vamos ver que Isaque ele irá casar com Rebeca na idade de 40 anos, né? Entendendo ali a esterilidade da sua esposa, diferente do plano e do que aconteceu com seu pai ali.
na questão da Agar, né, da sua serva. Ele, pelo contrário, aqui ele aprendeu com o erro de seu pai e vai fazer o contrário. Ele vai buscar a Deus em oração. Uma oração intensa, uma oração perseverante, que durou cerca de 20 anos para alcançar o seu objetivo e o seu propósito. Lembrando a todo estudante da escola dominical, ou estudante da Bíblia, a Bíblia em si ela não esconde o erro, a falha de ninguém. Pelo contrário, ela está aqui, ela mostra os erros, as falhas, para que nós hoje não venhamos a repetir. E se porventura repetirmos, nós temos como aprender como cada um conseguiu dar a reviravolta nas suas vidas aí. O texto 2 do tópico 1 diz assim, ó, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso dependia da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um período para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Se nós olharmos aqui a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, para a gente entender melhor o que a gente acabou de ler, vamos ler aqui, livro do profeta Malaquias, no seu primeiro capítulo, aqui no verso de número 2, que diz assim, ó, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que vos tens amado? Acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor? Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança os chacais no deserto. Nós temos que observar que esta expressão aqui, amei a Jacó e aborreci a Esaú, somente ele aparece no último livro do Antigo Testamento, de acordo, ou seja, o que nós entendemos aqui? Esta expressão ela é usada depois do proceder de cada um, no proceder da vida de Jacó e no proceder da vida de Esaú. Então não foi algo imediato, instantâneo para aquele momento, mas sim aqui nós vamos ver a conclusão do que Deus observou em Jacó e observou aqui em Esaú. Síntese do tópico 1. Os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Então, há um tempo de Deus para todas as coisas, assim como diz no Salmo 40, esperar com paciência, né, no Senhor, assim como Jacó esperou na perseverança da oração, assim como ele entendeu o que acontecia com a sua esposa e qual era o papel dele ali como chefe do lar. O segundo texto aqui, que aí nós vamos entrar de vez no tema desta lição de hoje, que é o quê? O texto 2, conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então Isaac ele vai aqui herdar do seu pai aqui o caminho da fé. E dentro da sua fé, ele tinha certeza que esta era a mulher que Deus o designou para si e que seria com ela que seria gerada a sua descendência. E ele vai buscar a Deus ali contra
todos os parâmetros humanos, crendo que Deus pudesse abrir a madre de sua esposa e que ela pudesse gerar a filhos, sem querer ajudar a Deus, sem querer dar uma força humana, mas sim colocando a sua fé em ação e a sua fé em prática. Então aqui nós vemos um homem de fé, nós vemos um homem de oração e um homem que cria nas promessas de Deus para a sua posteridade aí. E isto é muito bom. Ao mesmo tempo, como nós já citamos, a Bíblia ela vai mostrar os êxitos, vai mostrar os acertos, ela também vai mostrar os erros dos homens de Deus aí. E mais à frente nós iremos falar mais especificamente também sobre os erros de Isaac, que ele acabou cometendo. O texto 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e de que o menor dominaria sobre o maior. Então nós vamos ver aqui que diante do conflito, nós podemos grifar aí a questão aqui que vai dizer, diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca, ou seja, diferente do seu pai que tomou uma solução humana, ou seja, buscou um caminho de atalho, aqui nós vamos ver Isaac pelo contrário, ele indo pelo caminho da fé e buscando ao Senhor neste caso aí. Aqui nós vamos ver, para quem conhece o contexto histórico, 2 nações hoje formadas aí nos dias atuais pelo povo judeu e pelo povo árabe. Então são 2 grandes povos que existem no mundo, que são aí tanto os descendentes de Jacó, como os descendentes também de Esaú, aonde, por incrível que pareça, esse conflito que dura desde o ventre de Rebeca, perdura até os dias atuais que nós estamos vivendo aí, este conflito aí das descendências desses 2 homens aí. Então vamos lá? O texto 3 diz: o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, do versículo 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior e o mais velho, e por isso o primogênito Esaú, servirá ao menor. No capítulo 27, já idoso, o cego Isaque acha que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois esse o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um conflito na família. Nós vamos observar aqui que essa questão do favoritismo que eles vão criar aqui, aí estará o grande problema. Por não ouvir a voz de Deus, por não compreender os desígnios e o entendimento do Senhor sobre todas as situações. Porque quando aqui há esse conflito interno dos 2 bebês no ventre, Deus falou, o menor ali, o maior serviria o menor. Então, se confiassem na história, se confiassem no Senhor, se confiassem naquilo que Deus disse, eles poderiam descansar
deixar as coisas acontecerem, que naturalmente o plano de Deus ou aquilo que Deus sabia que iria acontecer seria conduzido e naturalmente ia chegar. Mas a afeição paterna e materna de um pai em detrimento do outro filho, de uma mãe em detrimento do outro filho, trouxe aí um grave conflito dentro do lar. E se nós trouxermos isso, a gente pegou aqui um estudo da Universidade aqui da Califórnia, um estudo aqui dirigido por Catherine Conger, professora de desenvolvimento humano e comunitário na Universidade da Califórnia, reuniu 384 pares de irmãos e seus pais e visitou 3 vezes ao longo de 3 anos, interrogando suas relações, fazendo gravações de vídeo, questionando relativamente a forma como resolvia os seus conflitos. A investigadora concluiu que 65% das mães e 70% dos pais exibiam preferências por um dos filhos, e nesse caso aqui normalmente era o mais velho. Aí o texto ele é grande, o estudo que ela fez ele é muito profundo, mas aqui ela vai resumir aqui uma breve conclusão de tudo que ela estudou e ela coloca aqui, ó. As crianças que sentem menos amadas parecem ter mais probabilidade de desenvolver ansiedade, baixo amor próprio e depressão. Outros reagem exibindo comportamentos desadequados, punidos pelos pais, intensificando esta falta de preferência por si. Então nós vamos ver aqui que trazem graves consequências psicológicas na vida dos filhos, principalmente naquele que é preterido, ou seja, aquele que é deixado de lado. Esse estudo aqui, realizado nos Estados Unidos, mostrou aqui que cerca de 65% das mães, 70% dos pais preferiam um ao invés dos outros. E dentro desse estudo aprofundando, ela vai enxergar que traços físicos traziam essa questão de predileção, ou até mesmo uma capacidade melhor. O filho que era preferido, o seu QI era mais alto do que aquele outro que era deixado de lado. Geralmente o filho deixado de lado havia alguns problemas na questão sentimental em relação aos pais. Então, esse estudo aqui ele vai corroborar aqui com o favoritismo aqui que aconteceu com Isaac e Rebeca, através aqui de Esaú e através aqui de Jacó. O pai escolheu o filho. A Bíblia vai dizer aqui que as questões aqui que chamaram a atenção de Jacó foi: o filho era caçador, era um homem aí da peleja, né? Um homem que era mais ativo nessas questões. E o Jacó aqui era um rapaz mais caseiro, um rapaz mais ali do campo, mais próximo de casa, e a mãe se afeiçoou a ele ali. E a grande questão que mora nisso daqui é que tanto o pai deixava bem claro para os filhos quem era o preferido, e a mãe deixava bem claro para os filhos qual ela preferia, ou seja, havia uma divisão dentro deste lar aqui. Esta foi a grande questão aqui que trouxe um mal histórico para eles, para a posteridade deles, para a história e para os dias atuais aí. A escolha de cada um, aonde não foi medida as consequências de seus atos aqui. Então, a questão de demonstrar que há uma predileção determinada em um filho sobre o outro, isso vai trazer graves consequências. Então nós temos que ter muito cuidado mesmo com isso daí, porque as questões aqui, elas são gravíssimas. Aqui, por exemplo, mais uma questão que eu vou trazer sobre esse estudo aqui da Califórnia, da Universidade da Califórnia. Diz aqui, ó, as mães tendem a preferir o filho primogênito, o pai, a filha mais nova. O gênero pode ser especialmente determinante em frátrias de 3 irmãos, sendo que o mais velho e o mais novo têm mais possibilidades de serem preferidos pelo menos de um dos pais do que o irmão do meio. Quando os 3 irmãos são do mesmo sexo, as possibilidades do irmão
do meio são ainda menores, visto que não se destaca nem pela ordem de nascimento e nem pelo gênero. Então esse estudo ela abrangeu vários e vários comportamentos, escolha pela aparência física, escolha pela capacidade intelectual, escolha por série de fatores de afinidade mútua aí. Então, quando se dentro de um lar nós geramos esse tipo de conflito, os pais escolhem um filho e deixam o outro em detrimento, deixam o outro de lado, nós vamos ver aqui que o tipo de divisão que gera mostra até mesmo pouca afeição de um pelo outro. Nós vamos ver aqui as consequências do que um fez e do que o outro fez em relação aos seus pais. A síntese do tópico 2 é: a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. É óbvio que a família cristã, a família sadia, nós estamos falando da família de Isaac aqui, mas essa família pode ser a minha, ela pode ser a sua, se nós não tomarmos o mesmo cuidado de dentro de um lar, amarmos todos igualmente, demonstrarmos isso em atitudes e em palavras, para que todos no lar sintam-se queridos, sintam-se amados, sintam-se parte daquele lar. Para que não tenhamos esse tipo de enganação dentro do lar, mentiras, invejas, contendas, para que essas coisas não habitem dentro dos nossos lares, os lares daqueles que conhecem a palavra de Deus aí. Nós trouxemos aí, no final agora dessa síntese aí, alguns erros que a gente enumerou para que você, professor, e você, aluno, principalmente o professor, os slides estão disponíveis aí. Clique aí na nossa pré-aula aí, os slides estarão disponíveis lá, todos eles. Então, nós colocamos o erro de cada um da família em relação a esse caso aí. Então, vamos lá. O erro de Isaac aqui. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça. Gênesis 25, 28. Então aqui o filho caçava e o pai se afeiçoava pelaquilo que o filho fazia. E essa questão é que a predileção ela é demonstrada, que era muito mais grave do que qualquer coisa. O erro de Rebeca. Sabendo que Jacó nasceu sob a promessa de Deus, se tivesse fé, era só esperar pelo cumprimento da promessa, tal como muito mais tarde faria Davi. Porém, Rebeca não esperou e induziu Jacó ao erro, à astúcia e ao engano. O erro de Jacó. Nós colocamos aqui Gênesis 27, versículo 18 e 19 aqui. E veio Jacó seu pai e chamou meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Aqui o erro do filho foi se passar pelo seu próprio irmão e enganar o seu próprio pai no leito de morte. O erro de Esaú. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17 diz: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Então ele não entendia a responsabilidade, o peso, a importância aqui. A primogenitura ele vendeu para o seu irmão por apenas um alimento, não entendendo a importância, quem sabe até mesmo do patriarcado ou das promessas que Deus tinha para aquela família. Então, por ser irreverente para com as coisas de Deus, no caso aqui, não dando muito valor, ele vai errar nesse aspecto aqui. Vender a sua primogenitura por nada. O nosso tópico aqui, o tópico de número 3, o problema da predileção por filhos na família. Então, vamos lá.
Esaú, o predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, e o que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Se ele tivesse deixado a história seguir o seu curso aqui, assim como nós já falamos, ou seja, ali de alguma forma, com certeza o Senhor permitiria que menos dano fosse causado. Mas a sua predileção, mesmo sabendo do que Deus havia falado, falou mais alto. Mesmo aquilo que Deus falou, ele queria passar por cima de tudo isso e dar todas as bênçãos para o seu filho Esaú, contrariando aquilo que Deus já o tinha falado. A predileção aqui, ela vai trazer, podemos dizer assim, uma apatia emocional, provavelmente de um filho em relação à mãe, de outro filho em relação ao pai. Tanto na questão aí principal que fica mais exposta na Bíblia, na questão de, por exemplo, Jacó enganar o seu pai e de Rebeca passar aí, podemos dizer assim, no linguajar popular, passar a perna no seu outro filho aí, no seu próprio filho. Então nós vamos ver aí que faltava uma carga emocional, faltava amor dentro desse lar aí na questão em relação a um filho, em relação a outro filho. E isso, se nós trouxermos isso, ou se isso estiver dentro do nosso lar, nós corremos um grave risco de perdermos um dos nossos filhos aí. Se nós formos olhar aqui, na questão da Rebeca, por exemplo, enganar um dos filhos para favorecer o outro, teve uma grave consequência, inclusive, para ela. Porque dali em diante um queria matar o outro, Esaú queria matar Jacó, e ela teve que se despedir do seu filho para nunca mais o ver. Aquele filho tão amado, aquele filho tão próximo dela, ela acabou tendo uma consequência gravíssima. Ou seja, uma mãe que ama seu filho, perdê-lo de vista por conta de um erro seu, isso aí praticamente é uma sentença de morte. E foi o que ela atraiu para a sua vida aí, infelizmente, jogando um irmão contra o outro nessa questão aí. Então, este é um problema. Vamos lá. O 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos, sem consultar a Deus. Vamos lá. Sem consultar a Deus, grife isso daí. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então é uma mulher que consultou a Deus no começo da sua gravidez para saber o que acontecia, mas não conseguiu consultar a Deus para entender quando que a promessa de Deus se cumpria. Pelo contrário, mais uma vez, alguém tentando ajudar a Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus que ela mostra. Toda vez que o homem tenta ajudar a Deus, a pessoa acaba tendo algum problema.
O maior exemplo foi dentro da família deles. Quando ali Sara, lá, arquiteta, ajudar Deus, permitindo que Agar coabitasse com seu marido Abraão, arrumou-se um grande problema familiar, uma grande divisão, a ponto da mulher ser ali mandada embora junto com o menino Ismael. Não obstante nisso daí, mais à frente nós vamos ver aqui a Rebeca traçando um plano de trapaça junto com seu filho para passar a perna no seu outro filho e no seu marido que estava no leito de morte. Então nós vamos ver aqui um grave problema, assim como aqui a lição ela vai abordar nesse momento, foi uma grande fraqueza de caráter de Rebeca. Enganar o seu próprio marido e o seu próprio filho, ou seja, era um lar que estava tendo um conflito de interesses por conta da predileção. Coisa que no meu e no seu lar aqui nós iremos usar esta aula na sua classe, na nossa classe, para que nós venhamos instruir as famílias, para que se isso estiver acontecendo, não venha acontecer, não aconteça mais e que possamos nos prevenir disso aí. O problema na predileção dos filhos aqui. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam o futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos seus filhos. Então, tudo isso, como assim esse estudo que a gente falou um pouco aqui da Califórnia, você vai ver que ele vai trazer graves consequências emocionais, intelectuais. Nós sabemos também que espirituais, e isso aí pode trazer grandes prejuízos para os filhos, que são herança do Senhor, que são aqueles que o Senhor nos deixou para que possamos ensiná-lo o caminho que deve andar. Num lar que tem que ter amor, num lar que tem que ter união, num lar que tem que ter espiritualidade, num lar que tem que ter a unidade. E quando isso é deixado de lado, nós temos graves consequências. Nós lamentamos aqui porque, por exemplo, nós vamos ver que a Rebeca, ela não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Ela não avaliou. Ela não avaliou os danos que poderiam ser causados de acordo com as escolhas que foram tomadas. Nós temos o dever de avaliar em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, o que nós iremos fazer. E isso é de suma importância. A síntese do tópico 3 é: os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Na palavra de Deus encontramos normas. Conclusão: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria para que com esta aula nós possamos aprender e praticar para que isso fuja do nosso lar. Deus abençoe você que ficou até o fim desta pré-aula, que possa ter uma ótima escola bíblica dominical e não se esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir este vídeo e se inscrever neste canal. Assim você estará ajudando a crescer e a divulgar esse trabalho. Deus abençoe. Muito obrigado a todos.